Hoje é 20 de setembro de 2013. Eu me chamo Antônia Batista Ferreira, sou diretora e assistente de coreografia do Bacunaré, Balé de Cultura Negra do Recife. Dona Antônia, boa tarde. Boa tarde. Como é que iniciou a sua relação com a dança? Olha, a minha relação com a dança surgiu bem antes, ainda quando eu era solteira. Eu já gostava de dança, eu de pequena já gostava de dança, então eu assistia todos os filmes que fossem relacionados à dança. Assistia 1, 2, 3, 4 vezes até pegar alguma coisa de dança. Nunca fiz um curso assim específico de balé, nada, mas sempre gostei. Então, quando eu me formei professora, eu comecei a trabalhar na escola municipal lá no Vasco da Gama. Eu percebia que os meninos, eles ficavam muito ansiosos. Na hora que ele estava na sala de aula, estava tudo bem. Quando não estava na sala de aula, eles não tinham o que fazer. Então eu resolvi pegar esses jovens adolescentes e reunir pela manhã e ensinava à tarde. E com eles eu comecei a trabalhar com dança. Logo no início eu trabalhava dança internacional, porque eu assistia muita coisa assim, filme. E depois, quando eu fui convidada pelo Departamento de Cultura do Estado para fazer um curso de folclore, que eles sempre davam curso para professores de folclore, então eu fui fazer. E aí me despertou mais o interesse pela cultura brasileira, né? E eu me aprofundei nesse conhecimento. Fiz vários cursos do Departamento de Cultura, de folclore junino, carnavalesco, natalino. Então isso que eu ia pegando lá, eu ia levando para a minha escola e fazendo com meus alunos. A um ponto que esse trabalho cresceu dentro da escola e gerou um grupo de dança, né, que na época era a Fundação Guararapes, que era um órgão de administração indireta da prefeitura. E esse grupo cresceu e era convidado a fazer apresentações aqui, ali, acolá, e terminou que eu tive que deixar a minha sala de aula, ir para a sede, que era no sítio da Trindade, e fazer com esse grupo, ficar só trabalhando com esse grupo. E ele realmente foi assim, o primeiro grupo de dança da prefeitura, né, porque era a Fundação Guararapes, e eu tive que fazer vários cursos que eles pagavam para que eu fizesse esses cursos para me aperfeiçoar. E aí eu fui pesquisando mais, quando eu queria fazer um trabalho que precisava de uma pesquisa, e eu precisava viajar para outro estado, ou outro município, eles ajudavam nisso, colaboravam com diária, com tudo. E foi assim, um trabalho que eu entrei de cabeça dentro dele, né? Gostei muito do que eu fiz. Trabalhei vários anos com essa parte do grupo de dança, até quando eu tive que me aposentar, porque saiu a aposentadoria na época. A gente se aposentava com 25 anos de trabalho, foi o último ano esse, 25 anos de trabalho. Então, como eu já tinha um balé, o Biracê, né, que era meu marido, tinha um balé já, eu me aposentei e me dediquei ao balé, assim, de corpo e alma mesmo. Qual era o nome desse grupo da fundação? O que eu fiz primeiro era Grupo de Danças Folclóricas da Fundação Guararapes. E nesse grupo você já trabalhava com as danças afro? Comecei, como eu disse, fazendo internacional, e depois com os cursos que eu ia fazendo de dança folclórica, eu parti para o afro. Primeiro caboclinho, eu entrei de cabeça no caboclinho, e depois aí eu comecei a trabalhar na dança afro, porque o Biracê, que hoje é meu marido, ele foi meu professor nessa época. Ele dava muitas oficinas de dança afro, e eu fui fazendo. Então eu fui me aperfeiçoando nessa parte de dança afro. Então vamos falar um pouquinho do que a senhora
pode dizer do Ubiraci, assim. Como é que veio esse conhecimento da dança afro dele? Olha, o Ubiraci, todo mundo eu sempre digo que ninguém prestou atenção no conhecimento que o Ubiraci tem sobre a cultura negra, a cultura popular, a cultura afro-brasileira. Porque ele, para mim, não por ser meu marido, mas ele, para mim, é uma das pessoas aqui dentro de Pernambuco que mais entende dessa área de cultura afro-brasileira, afro-popular e a, como é que se diz? As coisas de raízes da terra. E ele vai fundo, ele foi pesquisador, ele vivenciou isso muito tempo com a família dele. Então ele não teve a oportunidade de mostrar isso para o povo. E a gente criou o Baquinaré em cima da cultura afro, porque é a parte mais forte nossa. E nós temos o espetáculo de danças populares também, né? Dentro do que nós fazemos no Baquinaré. E coisas que ele trouxe, pesquisas que ele tinha. Então, muitas coisas assim, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu fiz dentro do Baquinaré, na parte de popular, eu fiz o guerreiro. Era uma dança que ninguém fazia. Ninguém fazia. Depois o balé popular fez, mas não naquela raiz que tem o guerreiro, porque o guerreiro tem uma influência portuguesa, né, que vem da raiz portuguesa, e tem uma influência da raiz negra, como a dança do São Gonçalo. Não tem nenhum grupo aqui que faça a dança do São Gonçalo. E nós fomos pesquisar isso em Aracaju, no município de Laranjeiras, que é onde se faz, foi lá que ele nasceu, né? Então nós fazemos isso porque a mim interessa e pesquisar e aprender como é que se faz para ter condições de a gente fazer na autenticidade que realmente merece. Então, essa parte veio com o Ubiraci, eu aprendi com ele, depois que a gente casou, nós nos juntávamos e a chefe do meu departamento de cultura, ela era uma pessoa maravilhosa, todos que administravam a Fundação Guararapes nessa época eram pessoas maravilhosas, muito comprometidas com a cultura. Então eu pedia, não, eu quero ir para Sergipe, preciso fazer uma pesquisa. E eles prontamente cediam, dava diária, ajuda de custo de transporte, hospedagem e tudinho, e eu ia com a minha chefe e a secretária, e o Ubiraci através do departamento dele, que era do estado, e eu do município. Ele também conseguia ir e a gente fazia todo aquele trabalho de pesquisa. E com isso a gente foi pesquisando coisas que aqui ninguém fazia. O guerreiro hoje só é dançado pelo balé popular, como eu já disse. Tem um grupo, talvez o Deveras, que faz alguma coisa de guerreiro, mas aqui nós todo ano fazemos, aqui nesse terraço eu arrumo um presépio bem grande aqui atrás, e a gente faz aí, que é ciclo natalino, né? A gente arma aqui na rua uma barraquinha para vender comidas típicas, põe cadeira, põe um tablado. Então vem as pastoras, primeiro eu faço pastoril com as crianças e adolescentes, e com os adultos eu faço guerreiro. Então eles vêm pela rua cantando, dançando, chegam aqui, entram, louvam o presépio, cantam, depois eles saem e vão dançar na rua. Isso nós fazemos todo ano, mês de dezembro. Não fizemos no ano passado porque meus vizinhos daí faleceu um, depois o outro, e era justamente no dia e eu não quis fazer. Mas se Deus quiser, esse ano eu já estou pensando assim, fazer um guerreiro maravilhoso para correr todas essas proximidades aqui, vir dançando pela rua, cantando, entra, sai aqui, tem um centro de candomblé,
eles se vestem lá e saem de lá. Todo ano eles saem de lá cantando, aí vem, pega outra rua, vem cantando, aí entra. Então isso assim, eu acho que quase ninguém aqui faz essa coisa assim, de buscar o que era feito antigamente, né? Porque antigamente se fazia assim. Eu morei no interior, no município de Moreno, e lá se fazia assim. Aquelas casas armavam, faziam questão de armar seus presépios bonitos, e pastoreio dançar na frente do presépio. E lá não tinha guerreiro nessa época. Quando eu conheci o Biraci, ele trouxe a parte de guerreiro que ele aprendeu, porque ele é de Barreiros, município de Barreiros, e lá tinha um guerreiro que era feito por meninos, era um senhor que fazia só com meninos, e aí o que eu pesquisei em Sergipe, fui para Alagoas também, e pesquisei de guerreiro, nós juntamos o que nós pegamos de Alagoas com o que nós pegamos de Barreiros e montamos o nosso guerreiro. Então ele é muito bonito. Nós participamos no ano passado de um evento que teve na Praça do Arsenal, Brincadeiras Natalinas, né, que veio uma marujada de Alagoas, veio parece que o cavalo marinho, não sei de onde, e nós entramos com o guerreiro. Então foram 2 dias de apresentação, 2 dias de ensaio, 2 dias de apresentação, e foi muito bonito, porque às vezes as pessoas não têm conhecimento do que ficou lá atrás. Então a gente tem esse objetivo, aquilo que ficou lá atrás, para não se perder do esquecimento do pessoal que está hoje, que não está ligado muito àquela cultura de raiz, né? Está assimilando o que está recebendo agora. Então, para a gente, o nosso interesse é esse, é que eles conheçam um pouco da origem de tudo isso. Porque nada nasceu por acaso, né? Tem uma história. Tem uma dança que vem com a raiz africana, tem uma dança que vem com uma raiz portuguesa, tem uma dança que tem uma origem um pouco europeia, assim, não é bem definido, né? Mas o nosso objetivo é esse. O balé, que predomina a nossa cultura negra mesmo, e também partindo para as raízes portuguesa, indígena, a gente também tem essa preocupação, né? Para não entrar no esquecimento. Porque hoje você chega, nós fazemos esse trabalho de Festival de Folclore desse colégio, que meu filho participa todo ano como coreógrafo, e a gente vê o desconhecimento que eles têm das coisas da terra. Quando a gente vai e diz, então nós queremos trabalhar dança brasileira. Eu já trabalhei num colégio aqui muito importante, dos colégios mais privilegiados do Recife, onde ela fazia um festival de folclore que era 2 dias, e esse festival era no Teatro Guararapes. E quando ela me convidou, ela queria danças internacionais. Mas por que danças internacionais? Vamos botar uma dança brasileira? Não, mas porque a dança brasileira não é bonita? É bonita sim. Se você for observar, ela é bonita. Agora, trabalha com o quê? Com pessoas de periferia, pessoas de baixa renda, pessoas que não têm muita cultura. Mas a pessoa faz aquilo com tanto amor que torna-se bonito, é bonito. Então eu consegui convencer no espetáculo que ela queria, o evento, de fazer meio a meio. Então vamos fazer a primeira parte internacional e vamos fazer a segunda parte brasileira. Então ela concordou e nós fizemos, e sim, foi maravilhoso. Como nesse outro colégio que é o São Luís, também, quando eu comecei primeiro, há tantos anos atrás, meu filho era pequeno ainda, com dança brasileira. Então montamos um maracatu autêntico, barco virado, com tudo que tinha de direito. E esse festival é competitivo. E todos os 7 anos que eu trabalhei lá, toda minha turma sempre foi em primeiro lugar. Eu depois fiz um caboclinho mesmo, depois eu fiz um guerreiro, depois eu fiz um maculelê já entrando da raiz negra, né? Fiz um carimbó,
porque aí já misturou um pouco da raiz indígena, né, com a raiz africana. E fiz outras danças, e graças a Deus, os 7 anos que eu passei lá foi bem. Depois foi o período o festival lá em setembro, e justamente nesse período de julho, agosto, metade de setembro, era o período em que o balé viajava, porque lá na Europa era em verão. Então, era quando aconteciam os festivais. Então, não tinha mais condições de manter o colégio e eles, então eu coloquei uma pessoa no meu lugar. Aí, passados 7 anos, eu fui convidada, passados vários anos, há 7 anos atrás, eu fui convidada novamente para fazer esse festival, mas aí eu tenho um problema já com meus joelhos, e eu digo, não, eu não faço mais, mas tem o meu filho que faz. Meu filho começou a dançar pequenininho, com 4 anos. Aí, manda o currículo, manda ele trazer o currículo. Ele foi, levou, pronto. Fazem 7 anos que ele está lá dentro do colégio, fazendo o trabalho. E, por sorte, é sorteio, que eles fazem os temas, né? No ano da Copa, que foi África do Sul, caiu para a turma dele África do Sul. Aí nós fizemos uma coreografia em cima da tribo Zulu, né? E os outros anos caiu danças de raízes, danças brasileiras de raízes africanas, e nós fizemos samba de roda, nós fizemos carimbó, várias danças. E esse ano caiu, por sorte, mais uma vez para ele, República dos Camarões. E a gente já tinha dançado muito com esse grupo, porque como a gente viaja e sempre encontra grupos africanos autênticos, a gente faz um intercâmbio, né? Eles se encantam com as coisas do Brasil e nós nos encantamos com as coisas dele. Então ele faz o quê? Ele ensina para meu filho algumas coisas no dialeto, porque é tudo cantado dialeto, né? A pronúncia, o que significa, a gente quer saber. E a gente passa para eles adoram maracatu. O ritmo, a alfaia, tudo, aí passa para eles. O caboclinho, que eles acham lindo, guerreiro, que eles acharam muito bonito. Então a gente faz aquela troca, né? E nós vivenciamos muito isso, porque nós viajamos até 2005, nós viajávamos quase que todos os anos. Mas aí em 2006 ele adoeceu, então nós não fomos mais para fora do país, nós só fazemos aqui. Mas assim, a gente tem um legado muito grande nessa parte de dança em geral, porque nós dançamos muito com a África, muito mesmo. E a gente é assim, de montar uma coreografia e de passar para o público que ele esteja sabendo que aquilo que está ali, vendo ali no palco, é aquilo que é feito lá. Aí a roupa, por exemplo, quando eu fiz a Zulu, o Thiago, viemos Zulu, eu procurei seguir a risca a roupa. Então eles usavam o que lá, elas? A roupa toda era feita de miçanga. As miçangas coloridas, porque cada miçanga tinha um significado para eles. E os homens, eles se vestiam a roupa na frente era rabo de animais e atrás era couro, de bode ou de vaca. Bom, o rabo de animal não tinha como fazer, fiz de pelúcia, tigrada, e o couro, nós usamos o couro de bode e fizemos toda a roupa, tudo ficou muito bonito mesmo. Então, pessoas que já tinham ido assistir, ido à África e tinham visto, eles acharam que a roupa estava idêntica. Como a de Camarões agora, eu vi lá a roupa e nós fizemos idêntica a roupa. Para isso eu faço um release da coreografia com fotos deles lá com a roupa e fotos nossas com a roupa. Então, para que eles vejam que nós fizemos aquilo que realmente era feito lá. Nós, com algum material, a gente tem que adaptar, porque não tem aqui, né? Mas nós procuramos fazer assim, a risca,
ainda hoje está se comentando dessa dança do São Luís, porque já vieram meninas aqui atrás porque querem participar do grupo. Eu digo assim, nós somos muito exigentes aqui, nós trabalhamos com meninos de baixa renda, né? Eu falei para eles, a maioria nossa são negros, nós somos negros, e temos brancos dentro do nosso trabalho, porque é aberto, desde que ele queira se comprometer em se dedicar àquele estudo, àquela pesquisa de coisa exata. Então elas são meninas muito novinhas, mas a gente vai dando tempo ao tempo e vamos ver o que é que vai fazer. Mas é isso, a gente quer que tenha um compromisso no trabalho, né? Compromisso de vir para os ensaios, a gente só ensaia uma vez por semana, porque está muito puxado para quando a gente ensaiava 2 vezes, porque tinha que dar passagem para alguns, eles não tinham. Eu tinha meninas que moravam dentro do foco lá em Santo Amaro, ponto de droga mesmo, que vinham. Hoje eu tenho meninas que moram na Várzea e que vêm de bicicleta para cá. Eu acho isso o máximo, porque elas vêm de bicicleta. Agora juntaram um dinheirinho e compraram uma moto. O outro também juntou um dinheirinho e comprou uma moto. Mas vinham de bicicleta. Então acho que é uma força de vontade muito grande, né? Pessoas que vêm para aqui só vêm trazer somar, né? Eles vêm para somar com a gente. E isso é muito bom. E eu espero que a gente ainda possa fazer isso por muito tempo ainda. Porque Tiago agora, como o pai está doente, Tiago assumiu as coreografias, né? Eu só dou uma dica, mas ele já faz as coreografias. A percussão é dele, ele é quem prepara os percussionistas, ele é o percussionista o primeiro, e prepara todos os outros. Eu tenho criança, não sei se você já assistiu algum espetáculo dele, do Bacuraré, onde tem uma criança que tem 7 anos, que faz um solo junto com o Tiago. Então, é uma coisa assim que o povo ama, porque ele é bem magrinho, vestidinho, sararazinho, dos olhos azul, mas ele disse para mim, Dona Antônia, Tiago é meu ídolo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Então você vê uma criança já ter uma consciência disso. Então vem aquelas criancinhas da rua quando a gente está ensaiando, chega um, chega outro, vem, entra, toca, e depois vão embora. Uns depois, quando estão maiorzinhos, volta. Eu tenho as crianças que dançam também, tem uma coreografia que eu fiz com as crianças. Eu tenho um deficiente físico que veio para dançar. E eu vou dizer o que é essa criatura, esse adolescente, que ele não vai poder dançar, não. Eu tenho que adaptar uma coreografia para que ele possa participar. Então, o Tiago preparou essa coreografia onde ele entra, dança, no limite dele, ele faz no limite dele, né? E eu tenho um dançarino do balé que é fisioterapeuta, depois ele vai, olha se as perninhas dele tá legal, se sentiu dor, se não sentiu dor. E é isso, eu tenho um percussionista agora ele já foi desde o início quase, ele, pelos infortúnios da vida, sofreu um acidente de moto, e ficou cadeirante. E ele aí, cadeirante, era como se a vida tivesse parado para ele. Né? Achava que não podia fazer mais nada. Mas aí ele foi, por 2 vezes ele conseguiu ir para o Saracubicheque, na Bahia, para aprender como sentar, como sair da cama para a cadeira, essas coisas, e ele foi tendo mais domínio de si mesmo. Então nós convidamos para o ano passado no espetáculo Memórias, que foi um espetáculo dos primeiros que o Biraci montou, e nós remontamos o ano passado em homenagem a ele, e nós convidamos o cadeirante para tocar. Então meu filho foi, adaptou todo o instrumento para ele, que ele pudesse tocar na cadeira, e assim foi uma coisa linda, porque muita gente na plateia chorou. Entendeu?
Ele disse, porque é isso, a gente não vai. Não, você não pode querer isso, você não pode querer isso, não. Quem chegar aqui seja bem-vindo. A gente vai ver as limitações de cada um, mas agora é puxado, porque Tiago exige muito, ele é perfeccionista e eu sou muito detalhista das coisas que eu faço de figurino, mas eu acho que vale a pena esse sacrifício. Dona Antônia, falando um pouquinho da relação do seu Biraci com a dança também, como é que surgiu a dança para o Biraci? Olha, o Biraci desde pequeno, ele foi criado no meio de a avó, a mãe, que já gostava disso, porque cantavam essas coisinhas morava em Barreiros, e lá se juntavam aqueles grupinhos de senhoras, de senhores para cantar aquelas coisas antigas deles. Então ele foi criado nesse meio. E com eles ele foi aprendendo, como no caso, o maracatu. O maracatu sol nascente é um maracatu antigo, né, que está desativado, e que a família dele tinha participado desse maracatu. E desativou por falta de condições financeiras. Então, mas ele ficou na memória dele as loas do maracatu. Então ele fez uma promessa a ele mesmo. Esse maracatu passou 50 anos desativado. Então ele fez uma promessa a ele mesmo que quando ele fizesse 50 anos, ele colocaria novamente esse maracatu na rua. E colocou, que é o maracatu sol nascente. E você pode até ter algumas informações sobre ele no livro de Mário de Andrade. Você vai encontrar alguma coisa sobre esse maracatu sol nascente. Logicamente tem as luas da época que nós cantamos e tem algumas mais atuais que nós fizemos, que alguns amigos fizeram e a gente incluiu dentro das luas do maracatu. E ele vivenciou muito isso, coco, guerreiro, vários tipos de coco, ciranda, essas coisas assim, bem antigas. E ele foi trazendo, né? Começou a dar aula em escolas e passando isso para os alunos, através do Departamento de Cultura. Ele deu aula no Colégio das Damas de Vitória de Santo Antão. Então ele resgatou um folguedo que estava extinto em Vitória, que é chamado Taboquinhas. É um rancho de origem portuguesa, muito bonito, mas que já estava desativado. Só tinha um senhorzinho de idade que fazia, mas aí ele foi e resgatou isso, ele fez dentro do colégio. Fizeram várias apresentações em vários lugares, mas só que depois que ele saiu do colégio também acabou, né? Porque ninguém levou à frente. E profissionalmente, assim, ele foi para esse colégio, a trajetória do Biraci profissional na dança surge nesse lugar da escola? O Biraci começou com a Escola Técnica Federal. Foi o primeiro passo dele em dança, fazendo coreografias em arte cênica, técnica vocal. Né? Depois ele foi chamado pelo Departamento de Cultura que chamava DECA, que era do Estado. Aí lá ele ficou dando aula em escolas de frevo, caboclinho, maracatu, um pouco de afro, dança dos orixás, essas coisas ele foi fazendo nas escolas do Estado. Trabalhou nisso até até quando ele fez 70 anos. Porque aí ele teve que ser aposentado por conta da idade, né? Mas que ele ainda tinha muito para dar nessas escolas, mas infelizmente ele foi aposentado. Então ele foi um professor, dos primeiros professores que trabalhou nessas escolas que hoje é de referência, que é horário integral.
Ele foi, na época, pegou o ginásio pernambucano, né? E depois pegou uma escola lá em Boa Viagem, que era mantida pela no telefonia, eu me esqueci agora o nome, Telemar, e que mantinha essa escola de referência lá em Boa Viagem, uma escola muito boa. E aí ele ficou nesse trabalho e daí partiu para o Estado, várias escolas do Estado, dava oficinas para professores mais, né? Professores dos municípios que convidavam para ele dar oficina lá. E aí foi feito esse trabalho e teve assim, bastante aceitação, principalmente nas escolas do município. Porque a gente sempre muito nisso. Quando você viaja para o interior, você vê o que eles têm de vontade de aprender e que às vezes não dão. Ele se aprofundou muito nisso, levando para Limoeiro, Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, e mais para Macaparana, indo dar oficina nesses lugares. E é o quê? Aí começou a despertar nos jovens o interesse de querer aprender mais, se aprofundar mais no conhecimento. Então, todo o tempo que ele trabalhou no departamento no DECA, ele trabalhou fazendo isso, indo às escolas e dando o que ele podia e também fazendo oficina com os professores. Aí esse conhecimento do Ubiraci que ele traz foi da experiência familiar? Da experiência e fora familiar. Isso, ele fez curso, aula, teve algum processo de profissionalização? Ele foi mais da influência familiar, mas ele também fez um curso que ele fez de dança, ele fez um pouco de balé clássico, mas só muito pouco, o Flávia Barros, se eu não me engano, e fez um pouco de contemporâneo também, mas o resto ele dedicou-se inteiramente a essa parte deu muitas oficinas. O Ubiraci dava oficinas, geralmente eles faziam por ciclo. Então era ciclo natalino, onde trabalhavam as danças do Natal, o ciclo junino, né, trabalhando as danças do ciclo junino, coco, ciranda, chachado, e a bandeira de São João que ele criou também. E o natalino, que era Pastoril Guerreiro, e a gente aqui introduziu o São Gonçalo, porque é dançado lá no Natal, né? E aí ele continuou fazendo isso, e quando ele já estava mais cansadinho, Tiago já foi assumindo. Tiago foi aos poucos entrando nesse ritmo, até hoje ele está nesse ritmo. E a senhora conhece o trabalho de Mercedes Batista? A senhora Ubiraci conhece o trabalho de Mercedes Batista? De quem? De Mercedes Batista, né? Acho que ela queria saber um pouquinho mais sobre o início do grupo, né? E que referência se tinha. Mercedes Batista era uma dançarina que trabalhava com danças afro também, na mesma época. Na mesma época. No Rio de Janeiro, né? Eu pessoalmente não lembro, não sei ele, né? Porque ele já tem mais idade e ele vivenciou muita coisa. Agora, o balé, ele surgiu de um grupo de capoeira. Era um grupo de capoeira de periferia e na época era o Ubiraci com outro diretor, eram dois, que começaram a fazer a capoeira e depois eles partiram para, vamos fazer dança, porque tinha muito preconceito o homem de dançar, né, na época. E o Ubiraci não tinha, as academias na época não aceitavam pessoas negras. E o Ubiraci não ia para uma academia. Então, o Ubiraci foi o primeiro dançarino negro a dançar no Teatro de Santa Isabel. E isso foi, na época, até manchete de jornal, né? Porque um dançarino negro dançou no Teatro de Santa Isabel. Mas ele abriu a porta para outros grupos, né? Para essa discriminação que tinha.
Então, através desse grupo de capoeira, aí entrou mais uma dança, que foi o maculelê. E daí vamos para mais uma coisa, vamos montar mais uma foché. Vamos montar uma foché. E aí os jovens, eles foram sentindo aquela necessidade de fazer mais. Então, se montou o primeiro espetáculo com eles, que foi Ânsia de Liberdade, mas era um espetáculo curto, com danças tribais também, capoeira, ukulele, com muito texto, poesia de Sônia Trindade, fez isso, né? Algumas coisas de Castro Alves. E aí foi crescendo o grupo, aí nós montamos Memórias, né? Que é um espetáculo que conta a história do negro vindo da África para o Brasil, e que a gente quis fazer uma simbologia do negro que nasceu aqui, que começa com o nascimento, com o Zumbi dos Palmares. Entendeu? Como que aquele negro que nasceu aqui seria Zumbi dos Palmares. Então a gente mostra como eles viviam, eles caçavam, plantavam, colhiam, pescavam. Então a gente bota isso através da dança. Aí tem a parte em que o rei, quando a gente fez a simbologia, ele é morto por um dos próprios guerreiros. E daí a gente parte para a ressurreição, né? Porque aí já entra um pouco da mitologia, por conta dos homolus, que é as figuras de palha, que são, no sincretismo religioso, eles são comparados a São Lázaro, que é aquele que cura. Então eles entram, e os homolus, e vão e dançam em volta do guerreiro lá morto, e ele ressuscita. Então a gente faz essa parte. E depois aí a gente parte para a parte religiosa, quando entra a parte dos orixás, né? Saudação e louvação aos orixás, numa dança tribal, termina com a dança de acasalamento, que é o encerramento que a gente denominou de Vatuzi. E aí até aí nós fizemos ele e o outro diretor. Depois houve uma rixa entre os dois, e aí resolveram se separar, mas se reuniu todo o grupo, e o Biraci ficou, com todo o elenco, ficou com ele. E o outro diretor ficou com o nome, que era Balé Primitivo, na época, Balé Primitivo de Arte Negra. O outro diretor ficou com o nome, mas todos os componentes ficaram com o Biraci. Então foi criado esse nome de Baquinaré, né, Balé de Cultura Negra do Recife, e que já está fazendo esse ano 20 como Baquinaré. E o motivo da briga? Eram questões pessoais ou questões ligadas ao grupo, à criação do grupo? Não, foi questão pessoal assim, entre o grupo e o outro diretor. Entendeu? Houve mais divergência na época que eles foram para São Paulo, e aí a gente já se afastou aí. E até então eu dançava, meu filho pequenininho dançava também, mas houve umas rixas assim, então a gente resolveu se afastar. Nós não fomos mais para essa viagem de São Paulo, apesar que a gente já tinha feito tudo, todo figurino eu fazia tudo. Nós ficamos, aí na volta houve, realmente tinha que ter, porque não tinha condições de se trabalhar mais junto, né? Porque houve uma época em que era só homens, e depois entrou mulheres, aí no caso fui eu, uma cunhada minha e uma outra professora, eram 3 mulheres. E aí quando voltou ele também colocou várias pessoas, adolescentes, meninas, adolescentes, que não cabia com o contexto do espetáculo. Porque os meninos dançavam só de tapa-sexo, os homens, as meninas dançavam de seio de fora. Então você não podia colocar um adolescente desse jeito, né? E aí não estava dando mais certo, então ele continuou lá com o grupo dele. E nós continuamos com o Baquinaré, não muita coisa, porque naquela época
Você fazia uma coreografia, colocava uma menina de seio de fora do palco, era arte. Mas se hoje você for botar, é uma exploração sexual. Já é visto assim. Então nós eliminamos toda essa parte e conseguimos fazer um espetáculo tão bonito quanto foi o da época. E quem que coreografava? Quem que coreografou os espetáculos? Na época de Zumbi, do Balé Primitivo de Arte Negra, que era Zumbi Bahia e o Biraci, uma parte de coreografia era dele, parte de capoeira, que ele era muito bom, mestre de capoeira. Parte de percussão era com ele, que ele era muito bom percussionista. E as coreografias ficou mais a cargo do Biraci. Ele criava as coreografias. A senhora falou em dança tribal e dança de acasalamento. O que são essas? Eram criações de vocês? Era baseada em alguma... A dança tribal, como eu já falei que a gente teve muito contato com esses grupos autênticos africanos, então toda aquela dança que ele faz é a dança tribal. Ele leva para mostrar a dança que é feita na tribo, são danças tribais. Então, aquilo que a gente se aprofundou nesse conhecimento. Porque também lá você encontra, principalmente em Taiwan. Nós fomos 3 vezes para o Festival de Taiwan. E você encontra grupos africanos mesmo, autênticos, que veio da tribo mesmo. Você não encontra aquele grupinho africano que é o que dança no hotel para o turista. Você encontra aquele grupo que veio da tribo mesmo, meio assustados, porque eles são assustados assim com as coisas, às vezes são coisas tão diferentes para eles, não é? Mas é o que eu digo, todas as danças que eles fazem são danças tribais. E aí a gente se aprofundou nisso. Danças fortes, danças guerreiras, os africanos eles dançam, todas as danças dele quase, é um tipo de disputa entre mulheres e homens, porque cada um quer mostrar que é mais forte, cada um quer mostrar que é mais viril. Então, sempre, todas as danças dele estão sempre assim, sempre disputa de homem e mulher. E guerreiro com guerreiro. Então, são as danças tribais. As ritualísticas são as que são feitas em saudação aos deuses dele, né? Aos orixás. E as danças de acasalamento é uma dança que simboliza uma relação, um casamento, uma relação entre um homem e uma mulher. É uma dança muito sensual, mas não tão maliciosa como se pensa que é, né? Mas é muito bonita. E agora, lá no começo, como é que foi o acesso a esse tipo de dança? Pode Dar um intervalo. responder essa pergunta na próxima fita, a gente podia repetir. Você quer uma água? Eu quero.